Questionado por uma repórter da CBS sobre a situação de imigrantes afegãos depois de um ataque em Washington, Trump disparou contra ela. Acompanhe aqui comigo, abre aspas. Você é estúpida, você é uma pessoa estúpida, você só está fazendo perguntas porque é uma pessoa estúpida. Fecha aspas. A bordo do avião presidencial, o presidente cansou de ouvir uma repórter da Bloomberg perguntar sobre o escândalo sexual do caso Jeffrey Epstein. Mandou que ela ficasse quieta, até completar com um insulto que eu fico até constrangida de reproduzir, mas é a verdade, é a história. Quieta, 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 porquinha. Fecha aspas. O presidente dos Estados Unidos, ele é o presidente dos Estados Unidos e tem um histórico de ataques recorrentes a quem tenta fazer um trabalho essencial. Questionar autoridades diante de fatos importantes com impacto na sociedade. Foi exatamente o que fez Rachel Scott. A correspondente da ABC fica duplamente exposta porque é repórter e mulher. Donald Trump tenta constranger mulheres que questionam em vez de servirem, onde quer que seu poder pareça ameaçado. Mas quem fica ameaçada é a democracia. E essa tática de perseguir e desacreditar o jornalismo profissional não é exclusividade de Trump. E é apontada como uma das razões para a violência sofrida por jornalistas ao redor do mundo neste 2025, quando 67 morreram e centenas foram presos, sequestrados ou simplesmente desapareceram, de acordo com dados divulgados hoje pela Repórteres Sem Fronteiras. Mais cedo, eu conversei aqui no Rio de Janeiro com o Arthur Romeu, que é diretor da Organização para a América Latina. Os jornalistas não estão morrendo, eles estão sendo mortos pela sua condição de jornalista, pela sua condição de ser um prestador fundamental nas sociedades, que é o serviço de informar. Portanto, a gente pode dizer que esse ano de 2025... a morte de jornalistas está pautada pelo ódio aos jornalistas. Esse é o diagnóstico principal. Esse é um dos principais diagnósticos do relatório da Repórteres Sem Fronteiras desse ano. Ele traz a dimensão do ódio à imprensa como um fator legitimador da violência contra jornalistas. Então, os jornalistas são incômodos, né? E é justamente nesse papel de pontas de lança da garantia do direito à informação da sociedade que esses jornalistas estão sendo presos, mortos, sequestrados, desaparecidos. O Oriente Médio continua sendo um espaço extremamente mortal para jornalistas, mas a América Latina retoma um protagonismo nesse contexto que tinha perdido em 2024, a gente pode dizer ou não? O Oriente Médio é responsável hoje por 50% dos casos de jornalistas assassinados no mundo. 43% desse total de 67 jornalistas mortos em 2025 foram mortos na faixa de Gaza. É algo inédito, assim, em termos de proporções. Nunca em tão pouco tempo, tantos jornalistas foram mortos num conflito armado na história recente. Trazendo para a América Latina, historicamente, a América Latina é uma região do mundo particularmente violenta para a imprensa. Esse ano, 1/4 das mortes de jornalistas no mundo aconteceu na América Latina. O epicentro na nossa região aqui é o México, foram 9 casos esse ano. Que vinha nos últimos anos tendo uma pequena redução nas mortes de jornalistas e agora em 2025 explodiu de novo. Teve uma nova explosão. É muito triste ver isso acontecendo no primeiro ano de mandato da Cláudia Sheinbaum, que tinha feito uma série de compromissos, inclusive com a Repórteres Sem Fronteiras, com cartas durante o período eleitoral, se comprometendo a fortalecer os mecanismos de proteção a jornalistas no México, porque é considerado um problema da agenda de direitos humanos mexicana muito sério pela escala. A gente está falando de mais de 120 jornalistas mortos de 2010 para cá no México. De maneira geral, na América Latina, o que a gente vê de padrão, de modus operandi, que eu acho que é interessante trazer, é que são por motivos completamente diferentes dos casos de jornalistas em Gaza. Em Gaza, a gente está falando de jornalistas que estão cobrindo um conflito armado. No caso da América Latina, são os jornalistas que estão cobrindo casos de corrupção, violações de direitos humanos, crime organizado, segurança pública, meio ambiente, crimes ambientais, etc., que são deliberadamente visados. No Brasil, a gente viveu, de 2010 até hoje, foram 36 casos de jornalistas assassinados no Brasil. Os jornalistas que são alvos dessas mesmas metodologias de violência política, de certa forma direcionada,
traz uma característica que é semelhante à de outros países na América Latina. São jornalistas que não estão nas grandes redações. Esses jornalistas trabalham para pequenos e médios veículos, de baixa tiragem, muitas vezes hiperlocais, com uma página de notícia que, no Facebook, ou alguma outra plataforma, ou no seu próprio site, às vezes com uma equipe super reduzida, às vezes só eles mesmos, rádios comunitárias, então atuando realmente uma perspectiva local, cobrindo corrupção local e as diferentes facetas dessa corrupção. A morte é um fim que a gente não deveria aceitar em nenhuma medida. O que vem antes disso são sequestros, desaparecimentos, jornalistas nesse momento sendo mantidos reféns. Acabei de resgatar o número aqui, 135 jornalistas nesse momento desaparecidos ao redor do mundo. Arthur, como isso é importante também de ser compreendido? Eu acho que os dados assim são muito alarmantes, Eu acho que a gente está falando de 503 jornalistas que hoje estão presos no mundo, A prisão é uma forma brutal de silenciamento e muitas vezes em processos absolutamente montados, em que se cria um labirinto judicial em torno do jornalista e muitas vezes ele não vai ser preso explicitamente por causa de uma reportagem. Vão montar e fabricar acusações. Então, o assédio judicial e processos judiciais abusivos contra jornalistas, que é uma realidade aqui no Brasil também, que não chega na prisão em muitos casos, mas que é algo recorrente, é um elemento chave para a gente entender isso. E é muito interessante que volta o tema do ódio à imprensa. Uma frase emblemática assim, do presidente da Argentina, Javier Milei, e que ele tem reiterado tanto nas suas redes quanto em outros espaços, não odiamos o suficientemente os jornalistas. O problema é que não odiamos suficientemente os jornalistas. Na Venezuela, do Maduro, ou da Nicarágua, do Ortega, a gente vê outro formato, outro discurso, que é jornalistas traidores da pátria, a ser lacaios do imperialismo. Nos Estados Unidos, você vai ter o Donald Trump dizendo que os jornalistas são inimigos do povo. Hoje mesmo, o Donald Trump, mais uma vez, foi extremamente inadequado, grosseiro com uma colega repórter, como já fez em outras ocasiões, Também com o nível de sexismo, muitas vezes, que acompanha muitos desses homens, Exatamente. Políticos, autoridades. E eu acho que a gente não pode normalizar essas situações. No final da linha, depois de todo esse ódio, da promoção do ódio como um instrumento de mobilização da polarização na sociedade, algo que capitaliza eleitoralmente essas lideranças políticas ao brincarem com a polarização, atacando a imprensa e usarem esse tipo de retórica para criar essa confusão, esse caos informacional. Eles estão legitimando uma lógica de violência, uma perda de confiança nos meios de comunicação sistemáticas. Então, de novo, o relatório mapeia assassinatos, desaparecimentos, sequestros e prisões. Mas esses é uma tipologia da violência que conta parte da história. A outra parte da história é o que acontece para a gente chegar até aí, que é justamente essa lógica do ódio, da descredibilização, do assédio, que no final das contas tem um objetivo político claro, que é beneficiar aqueles que se beneficiam do silêncio.